Hoje a Diversidade está aqui com o Padre Miguel, que em Jacareí. Ele vai conversar com a gente um assunto que ainda é muito pouco falado nas igrejas. Padre, primeiramente eu quero agradecer o convite, por ter aceitado essa entrevista. Prazer é todo nosso estar divulgando também o nosso trabalho através das mídias, né? Que muitas pessoas ainda se assustam quando falam em exorcismo, em libertação, né? Verdadeiros carismáticos, né? Isso ajuda a orientar as pessoas que ainda não entendem, não conhecem melhor o nosso trabalho. Padre, por que é tão pouco falado nas igrejas sobre o mundo espiritual? Para entrar na questão espiritual, em primeiro lugar, o sacerdote, o padre, ele tem que ser vocacionado, ele tem que ser chamado, tem que ser escolhido para esta área, porque já sai fora da ética do conceito de apenas uma missa tradicional. Com quantos anos o senhor descobriu esse dom? O senhor ficou com ele? Na verdade, eu abandonei meus pais, minha família, para entrar na religião com 12 anos de idade. Foi quando eu acredito que eu descobri o meu dom, a minha vocação e o meu chamado. O senhor teve medo desse dom? Sim, até entender a evolução, o caminho, tive um receio, mas ao decorrer dos anos, ao decorrer dos tempos, fui entendendo e o medo se passou. Qual foi o primeiro sinal desse dom? O primeiro sinal foi o sonho de um membro da família, né, que estava com uma viagem marcada, e esse sonho me avisou que se eles fossem viajar, né, ia acontecer algo. E mediante a situação, eu chamei o pessoal à parte, conversei, não acreditaram, como muitas pessoas não acreditam em sonhos, em evidência, em revelação, e foram assim mesmo, mas com muita cautela, e realmente aconteceu o acidente próximo a eles, mas não chegou como se diz, não chegou a envolvê-los no acidente, mas o acidente realmente aconteceu. Mas ele conseguiu avisar a tempo? Consegui avisar a tempo. A vidência, a revelação, na verdade, é diferente de algumas revelações, de algumas vidências que existem por aí. A nossa vidência, a nossa revelação, ela nos avisa para antecipar o mal, antecipar o perigo, aquilo que vai acontecer na frente. Se a pessoa acreditar, se a pessoa crer, abrir o coração e receber o conselho, ela vai evitar que aquele perigo venha acontecer com ela. Muitas pessoas, embora não acreditam ainda, né? Não acreditam na revelação, na vidência, então a nossa vidência, ela antecipa o perigo que está à frente. Diante dessa primeira revelação, como foi para você lidar com esse dom? Olha, as pessoas, elas sempre estão preparadas para ouvir o que elas querem ouvir, né? Quando elas nos procuram e quando ela bate já com aquilo que ela esperava, ela fica alegre, ela fica feliz, contente, né? Emocionada, mas quando é oposto, ao contrário do que ela imaginaria, do que ela estava pensando que seria, aí ela recebe um choque, né? Ela fica surpresa porque o resultado não foi aquilo que ela vinha imaginando. Então, quando é oposto, a pessoa recebe um choque. Legal. Como que pessoas próximas a você, familiares, parentes, amigos, reagiram sobre o seu dom? Olha, na verdade, a Bíblia fala assim que o profeta não tem honra na sua própria pátria, né?
ou seja, no meio dos seus parentescos, né? No meio de sua família. A minha mãe, ela aceitou numa boa, né? Ela me ajudou, né? Me encorajou, né? Ir à frente, mas irmãos, o pai foi contra, né? Inclusive eu fiquei mais de 4 anos sem conversar com meu pai, quando eu tomei a decisão com 12 anos de idade de sair da família e ir para o seminário. Quando você soube lidar com o seu dom, como fez para ajudar essas pessoas? Para ajudar as pessoas, a gente usa os meios de comunicação, como rádio, como internet, como folhetos, pessoas que nos procuram e recebem a graça, a bênção, o milagre, e essas pessoas acabam divulgando o nosso trabalho. Então o meio que nós usamos para ajudar as pessoas é através da comunicação. Eu queria que o senhor explicasse para o pessoal que está acompanhando a TV Cidade agora, no Girando de Notícias, falasse para nós sobre um pouco da cura e a libertação. Eu digo sempre que eu não curo nem dor de barriga, né? Muito menos liberto alguém. Nós somos padres preparados, escolhidos, separados para a área espiritual, de libertação. Igual eu já disse antemão, que celebrar uma missa tradicional, isso é muito fácil, é muito simples, só ter a liturgia, ter uma boa dicção, a pessoa consegue celebrar uma missa tradicional. Mas quando entra na missa carismática de cura de libertação, já muda totalmente, porque deixa a liturgia do lado e se entrega no altar. Aí é o Espírito Santo que vai nos usando, nós nos tornamos instrumentos, e através das nossas mensagens, através dos nossos aconselhamentos, orientação, mostrando para o devoto, para a pessoa que nos procura, que o problema dela é espiritual, e se ela abrir o coração dela, se ela acreditar, logicamente, fazendo a parte dela, eu vou fazer a minha para ajudar no mundo espiritual, e Deus vai fazer a dele. Só tem que ser um conjunto. A pessoa que está com um problema, foi diagnosticado a cura para um tipo de enfermidade que é espiritual. Porque existe, vamos sair um pouquinho da sua pergunta, existe a cura espiritual chamada de doença desenganada. A doença comum, você vai no médico, você procura um especialista, ele te receita e você melhora, você é curado. E como que a gente consegue dizer quando a pessoa está com problema de cura desenganada? Quando ela procura todo o recurso da medicina, ela já fez de tudo que podia ser feito e não obteve sucesso. Aí entra-se no espiritual. E se ela abrir o coração, se ela acreditar, se ela crer e fazer a parte dela, aí o espiritual vai curar ela. E a libertação do mesmo jeito. A libertação são para as pessoas que às vezes ouvem vozes, vê vulto, pessoas que têm medo da própria sombra, pessoas que vivem sempre em depressão e angústia, pessoas que têm medo de tudo e de todos, Ela fica desnorteada, ela não tem um caminho, não tem uma direção. Então ela precisa o quê? De uma libertação espiritual. E a gente somos apenas instrumentos preparados, qualificados nessa área e orientamos a pessoa como que ela tem que fazer no mundo espiritual. E se ela fazia parte dela, repito, fazia parte dela, acreditando, tendo fé, funciona, dá certo. Mas se a pessoa ela vem nos procurar e transmite dúvida, ela fica, logicamente, isso até faz parte, ela fica meio receada, e depois de toda a orientação ela continua com essa cisma, desconfiada, o mundo espiritual interpreta de uma forma negativa.
E aí o que ela precisa alcançar e receber no espiritual não consegue, porque ela mesma travou com as dúvidas. Ela fecha as portas para o sobrenatural para ela. Por isso que eu sempre falo no rádio, que quando as pessoas virem até nós, venham já com o coração aberto, venham acreditando, venham crendo, esqueça as decepções que passou lá atrás, coloca uma rocha acima, uma pedra em cima e dá uma oportunidade para ela mesma. Porque a gente acredita na existência do espiritual, acreditamos na existência do sobrenatural, acreditamos que o mal existe, a inveja existe e tem o poder até de matar. E se nós não apegarmos com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, nós ficamos acessíveis a essas forças malignas, a entrarem e acabar com o casamento, com a família, com a vida profissional e até mesmo com a saúde da pessoa. Olha, se eu não sou pessoas que veem muito, escutam voz, essas pessoas também, elas podem ter um tipo de dom de Não. ver e de ouvir? Sim, mas aí não para autoajudar as pessoas. É ao contrário. É o contrário. Quando a pessoa ouve vozes, vê vulto, são chamadas de perturbações espirituais. Que ela está precisando de uma alta ajuda de se libertar, porque aquilo está trazendo problemas para ela, está atrapalhando a vida dela. Então não é um dom generoso, não é um dom que ela está recebendo, mas sim uma perturbação. E sobre as manifestações que acontecem com algumas pessoas e com outras não? Qual sentido você quer dizer? Manifestação na hora da oração do exorcismo. Como eu já disse, o mal existe, a Bíblia diz que os demônios, eles existem. Tem uma passagem do Evangelho que fala onde que o homem, ele andava nos cemitérios, ele dormia no cemitério, a casa dele era o cemitério, mas não pelo próprio desejo dele, mas sim existia espíritos malignos chamados de demônios que estavam tomando a consciência dele. Ele já não dominava mais a vontade dele, mas os espíritos, os demônios. Então uma pessoa dessa negativamente está muito forte. Então quando a gente abre uma oração chamada de exorcismo, existe um impacto que muitas vezes existe uma manifestação, que a pessoa passa mal, né? Que a pessoa ela fala coisas que não sabe, ela até mesmo fica violenta sem saber, porque ela sai de si e manifesta o negativo, o mal, chamado os demônios impostos ali, né? Agora, existem pessoas que vêm na missa e falam assim: ah, padre, eu não tenho nada porque eu não passei mal, né? Então comigo está tudo bem? Caso ao contrário, pode estar até pior do que aquela pessoa que teve manifestação. Por quê? Muitas vezes o mal que estava acompanhando ela, certo? A entidade, o encosto que estava acompanhando ela, os demônios que estavam ali com ela, desincorporou. Ficou na esquina, ficou na casa e não veio junto. São chamados de demônios covardes, para enganar a pessoa, para ela achar que está tudo bem com ela, que ela não precisa então de se envolver com o espiritual, com a fé, com o milagre, com a ajuda de Deus. Então, nem tudo que a pessoa, porque não passou mal, quer dizer que ela não tem nada. Pode ser até o contrário, está mais pior do que quem teve uma manifestação ali. Perfeito. Padre, porque para muita gente o mundo espiritual ainda é desconhecido. É desconhecido. Falta de informação. Falta de informação, de divulgação, como eu já disse. Um sacerdote, um padre que entra nesta área, ele é um padre totalmente... dá mais trabalho,
dá mais trabalho. Porque um padre que celebra uma missa tradicional, ele celebrou a missa tradicional, ele sai pelo fundo da paróquia, entra do seu carro, vai para o seu sítio, vai para a sua casa paroquial, descansar. Não atende ninguém, não aconselha ninguém, não recebe ninguém, né? E se torna fácil. Quando entra nesse detalhe de espiritual, de exorcismo, de libertação, se requer do padre, do sacerdote, uma preparação maior de penitências, de oração, de jejum, né? Como se diz, o trabalho é mais pesado, porque mais exaustivo, porque ele não foi ali pela apenas liturgia. Eu já disse, qualquer um pode celebrar a missa, ter na liturgia, mas e o exorcismo? E trazer a libertação? Aí a pessoa tem que ter o dom, tem que ter o chamado. Essa que é a diferença, e por isso que existem poucos padres que até mesmo eles criticam os bispos, né, não aceitam, embora o Papa, fiquei sabendo recentemente, que está criando uma faculdade para como se chama, faculdades de padres exorcistas, mas o padre exorcista não se cria em faculdades, na verdade, é um dom de Deus, né? É um dom, não é um seminário que vai fazer ele virar um exorcista, ter revelação, é um dom, é um chamado. Padre, para a gente finalizar, queria que o senhor deixasse uma mensagem para o pessoal que está acompanhando a TV Cidade nesse momento. Muito bem, eu quero chamar a sua atenção, quem sabe você ainda não entendeu melhor, porque o nosso tempo é bastante pouco, não dá para explicar na íntegra o que é exorcismo, o que é libertação, o que é sobrenatural, o que é espiritual ou não, devido ao tempo, é pequena a escassez, mas eu quero convidar você para entrar no nosso site, lá tem muitas informações, e você vir pessoalmente participar de uma celebração nossa, que é todos os domingos, às 9h30 da manhã, ali na rua Amiesper 202, no centro da cidade de Jacareí. Esta rua é lateral do mercado municipal. E você vai tirar suas conclusões, vai entender melhor o que é exorcismo, o que é libertação, o que é sobrenatural, o que é o verdadeiro carismático. Para você acessar o site é www.padremiguelarcanjo.com.br. Lá tem o endereço, os telefones e um pouco mais sobre o trabalho de cura, libertação e exorcismo. Mais o bem tem para dar do que o mal para tirar. TV Cidade, a nova cara do Brasil.